Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Vamos então para o nosso último vídeo deste módulo, tá? A terceira parte aí, ó, o ímã, o magnetismo e a bússola, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a bússola magnética, né? Então a bússola, que é essa foto que aparece aqui para vocês, tá? Ela é o que? Um instrumento aí milenar, ou seja, de muitos e muitos anos, utilizado aí para a nossa orientação. Ela contém então aqui, ó, uma agulha, tá? Que funciona como um pequeno ímã, sempre apontando para a direção norte. Isso aqui daí está relacionado com o norte, né, com o campo magnético da Terra, tá? Isso ocorre então porque esse ímã pequeno é movido aí pela presença do campo magnético da Terra e lembrando, né, o núcleo da Terra ele gira e quando ele gira ele tem ali dentro na sua composição, né, ferro e níquel e então ele acaba criando um campo magnético. Por isso que a bússola ela tem essa força, né, essa possibilidade de nos orientar. Tudo bem? Nós tivemos um texto, tá? Que foi esse aqui, ó, Curiosidade Magnética. E aí nós trabalhamos em sala de aula. Você conhece o capitão Jack Sparrow do filme Piratas do Caribe? Ele tem uma bússola magnética que sempre aponta para o que ele mais deseja no mundo. No mundo real, as bússolas são baseadas totalmente na ciência, mas não deixam de ser tão incríveis quanto aquela. Afinal, sem elas, as aventuras de piratas e navegadores de verdade jamais aconteceriam. Você sabe como esses instrumentos funcionam? Então, de maneira geral, a bússola utiliza os campos magnéticos da Terra para determinar aí para que lado fica o norte e assim orientar o viajante. Então aqui nós temos uma imagem, né, do personagem Jack Sparrow, daquela série de filmes Piratas do Caribe, e aqui nós já temos uma bússola tradicional, né, que sempre vai apontar para o norte. E aí, dando continuidade, olha lá, ó, isso é possível porque o núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido. Ele gera um campo magnético que transforma nosso globo em um grande ímã, com polos norte e polo sul, localizados próximo aos polos norte e sul geográficos, aqueles que sinalizam, né, que nós sinalizamos no mapa. A agulha da bússola também é um ímã, que se alinha ao campo magnético da Terra, apontando para o sul magnético do planeta, né? Mas espera aí, a bússola não está apontando para o norte? Aí é que vem a situação dessa imagem, pessoal. Lembrem-se que quando a gente trabalha, tá, posição geográfica, nós estamos falando de norte, sul, leste, oeste, né? E o norte sempre é voltado para cima, o sul sempre é voltado para baixo quando nós estamos falando de posicionamento geográfico, que foi a primeira coisa que, vamos dizer assim, surgiu, que criou e que a gente conheceu. Com o passar do tempo, a gente foi descobrindo, né, as pessoas foram descobrindo, né, a questão desse campo magnético, por isso que vai surgir as bússolas, e aí foi quando eles começaram a estudar aí a questão do magnetismo. E aí, para que uma bússola sempre aponte para o norte, eu preciso usar aquela regrinha de repulsão e de atração, se lembram? Polos iguais, a gente se afasta, e polos diferentes, a gente junta. Então, se a minha bússola tem aquela agulha que sempre mostra para o norte, é porque ela sempre vai atrair para o campo magnético, né? O polo magnético sul. Então, quando a gente fala de questões geográficas, o norte é para cima, o sul é para baixo. Quando a gente fala de questões magnéticas, a gente inverte, é o oposto. O polo magnético sul fica para cima e o polo magnético norte fica para baixo. Tudo bem? Que é isso que a imagem fala. Polo norte geográfico, tá? Que fica aqui para cima. Polo sul geográfico fica aqui embaixo. Só que a bússola aqui no meio sempre aponta para o norte. Então, a gente vai entender que aqui em cima, se eu tenho a minha agulha apontando para o norte, então significa que ela está apontando para o polo
sul magnético e o polo norte magnético vai ficar embaixo, tá? Só quero que vocês lembrem o seguinte, quando a gente fala de geografia, né, de posicionamento geográfico, norte para cima, sul para baixo. Quando a gente fala de campo magnético, a gente inverte essa situação, beleza? Tá? Por quê? Porque isso foi um conhecimento que veio depois, né? Essa questão do campo magnético. Continuando aqui, ó. Pode parecer estranho, mas os polos magnéticos e geográficos da Terra são invertidos, ou seja, o sul magnético está localizado no norte geográfico e vice-versa. Que baita confusão, né? Isso acontece porque as orientações de norte e sul nos mapas foram estabelecidas antes de entendermos o magnetismo, né, da Terra, quando os cientistas perceberam que os polos magnéticos e geográficos estavam invertidos, já era tarde demais. Então, para não confundir a cabeça, né, da geral aí do povo, vamos manter polo geográfico norte para cima, polo norte geográfico para cima, polo sul geográfico para baixo, né? Mas quando a gente fala de magnetismo, a gente inverte, tá bom? Então, para evitar confusão e não ser necessário mudar todos os mapas conhecidos, ficou assim mesmo, né? Então, esse foi um texto que a gente trabalhou aí dentro da sala de aula. E aí nós também tivemos aqui, ó, as direções cardeais, tá? Nós já conhecíamos as direções cardeais, norte, sul, leste e oeste. Agora vai entrar as direções colaterais, né? Que a gente vê aí na bússola magnética. Então, como vocês já aprenderam, a Terra funciona como um enorme ímã, porque o seu núcleo gira, né? Gerando então aí um campo magnético. E para isso, então, é nesse campo que atrai a agulha magnética da bússola, que por sua vez se posiciona na direção sempre norte, né? Norte-sul, tá? Sempre aquela agulha vermelha para o norte, tá? Note que além das direções cardeais, que são essas aqui, norte, sul, leste, oeste, né? Nós vamos ter ali, ó, apresentam outras direções intermediárias. Entre essas duas eu tenho esta aqui, entre essas duas eu tenho esta aqui e assim sucessivamente. Como que elas são chamadas? Entre o norte e o leste, nós vamos ter o nordeste. Entre o sul e o leste, nós vamos ter o sudeste, né? Entre o norte e o oeste, nós vamos ter o noroeste. E aí, entre o sul e o oeste, nós vamos ter o sudoeste, ok? Então, né, foi isso que nós vimos em sala de aula, acrescentando agora as direções colaterais. Pessoal, isso aqui se chama também rosa dos ventos, tá? Todo esse conjunto aí se chama de rosa dos ventos, né? Bom, e aí para encerrar, nós temos o próprio material de vocês traz dicas, né, de vídeos. E nós vimos em sala esse primeiro aqui, ó, do Khan Academy Brasil, sobre o campo magnético da Terra, que vai explicar justamente a questão do polo norte geográfico estar para baixo e o polo sul geográfico estar polo norte magnético para baixo e o polo sul magnético estar para cima. Nós vimos esse vídeo. Quem quiser rever, tá aqui, ó, o endereço dele, tá? Mas basta digitar lá no YouTube Campo Magnético da Terra, que ele vai ser um dos primeiros a apresentar. Ele traz esse aqui também sobre a questão, né, vamos aprender sobre os ímãs. Mas nós vimos em sala de aula esse aqui também, sobre o que aparece do Manual do Mundo, como é feito um ímã, tá? Então, nós vimos 2 videozinhos dessa indicação aí para vocês. Pessoal, vou ficando por aqui, a gente encerra a nossa teoria deste módulo 3, lembrando que todos os exercícios, né, foram corrigidos em sala, tá? E, que nem eu falo para vocês, exercícios corrigidos em sala podem cair na prova de vocês também, ok? Aguardo vocês então aí no próximo vídeo aí, tá bom? Tchau, tchau!